Olá, pessoal! Muito boa tarde. Guardando o pessoal chegar, o Leonardo entrar. Seja muito bem-vindo a mais uma live. O Léo entrando aí. Hoje é o 15º episódio da nossa série Orange Talks. E hoje é o nosso terceiro episódio. Deixa eu aceitar aqui o Léo. Hoje é o nosso terceiro episódio do Salário ao Lucro. Deixa eu ver se... Acho que tá entrando. Opa! Olá, Léo. Olá, Ju, tudo jóia? Tudo certo. Deixa eu acertar Essa, aqui. e Você essa me vê galera já bem? tá entrando aí? Já tô entrando. Eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô vendo bem. Então tá ótimo. E aí, aquela boa noite clássica que você tá, de boas-vindas a quem entrou agora, quem tá Ah, eu no já, IGTV, pelo já dei antes de YouTube. você entrar, desculpa, mas de novo, boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, né? Ainda tá no final do dia. Olá, podem entrar. Sejam muito bem-vindos ao nosso 15º episódio da nossa série Orange Talks. E hoje é o terceiro episódio da nossa minissérie do salário ao lucro. E hoje a gente vai falar o terceiro pilar da tríade do empreendedor de sucesso, não é isso, Léo? Exatamente, né? O terceiro pilar da tríade do empreendedor de sucesso, que é exatamente o ato de empreender, né? Então, a nossa agência tem até trabalhado com a ideia de terceiro ato, e nesse caso é verdadeiramente o terceiro, quer dizer, o segundo ato, que é o ato de empreender propriamente dito. Então, o que constrói aí, né, a tríade do empreendedor de sucesso é exatamente o ato de empreender, né? Ele Sim, faz parte de um dos pilares poderosos que conduz aí nessa jornada do empreendedor ao empreendedorismo. Então, quando a gente fala aí, para quem não acompanhou as outras lives da série, quando a gente diz aí do salário ao lucro, a gente está realmente fazendo um convite para que você faça, né, essa migração, para que você, claro, que se você tiver esse ímpeto de empreender e tudo mais, que você possa efetivamente passar aí do salário ao lucro, porque, como a gente sempre diz, lucro é melhor que salário. Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa aí é a nossa terceira live da série do Salário ao Lucro. Falamos na nossa primeira live, falamos exatamente sobre uma introdução ao conteúdo, a esse contexto que envolve efetivamente o empreendedorismo. No nosso segundo ato, na Léo, nossa segunda live, eu não sei se é, diga-me. não sei se é seu Wi-Fi ou se é o meu, mas você tá picotando para mim. Pessoal, como é que vocês estão vendo? Eu tô vendo o Léo bem picotado. Você tá me vendo bem? Ó, deixa eu trocar a minha aqui também de Wi-Fi e você tem que se conectar aí no LL. Será que a live vai cair? Mas você me vê bem? Senão eu não troco. Acho que o Léo caiu. Vamos ver se ele entra aí de novo. Ah, vê se o meu ainda tá. Ó, a Ju também estava me ouvindo picotando. Vamos ver se agora melhorou, porque eu troquei aqui a minha antena do Wi-Fi. Vamos ver Não, se com isso eu melhorou. te vejo pixelado. Tá. Ah, deu uma Então vamos. melhorada. Deu uma melhorada porque eu troquei o Wi-Fi. Se não melhorar, Você eu coloca saio no e entro de 4G. novo. Não, 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 né, não precisa do 4G. É realmente aquela coisa de sair e entrar, porque o Instagram realmente é uma plataforma ainda muito bugada para lives. Então a gente pode fazer isso. Eu Tá saio e bom. entro Mas de a novo, sua imagem tá tá? bem ruim. Tá, então eu vou Tá sair e entrar de pixelado aí. novo. Fica Tá aí, bom. fica você aí que a gente vai Tá tentar bom. corrigir. Já Então vamos volto. aguardar um minutinho, que o Léo vai tentar entrar de novo. Às vezes a conexão do Instagram não é a melhor de todas, mas a gente continua. E, e aí a gente começa o bate-papo do nosso terceiro episódio da nossa minissérie. Ele já vai entrar. E tá sendo bem legal, assim, a gente compartilhar.
a nossa experiência, deixa eu ver o Léo aqui, compartilhar não só nossa experiência de empreendedores, mas também compartilhar com vocês os aprendizados, as jornadas, os desafios. A gente até fez um Rios, deve ter umas 2 semanas, não sei. Estou contando aqui a história que é muito legal a gente compartilhar a nossa história e também os nossos aprendizados. A gente compartilhou um Rios, deve dar umas 2, 3 semanas, em que a gente fez um antes e depois do escritório e tal, de como foi abrir a unidade. E aí foi legal que a gente recebeu mensagem de pessoas falando, tipo, ai, que legal, eu vi o vídeo de vocês, é muito real isso, você abrir um negócio e ver como que a jornada funciona, o antes e o depois, e quantos desafios realmente acontece, que não tem como fugir dos desafios, a gente vai aprendendo a cada instante alguma coisa, e olhar para trás e ver o quão importante e o quanto que a gente aprende nisso tudo, né? É muito legal. E a gente recebeu também, né, algumas informações de pessoas que estão exatamente nesse momento abrindo o seu negócio e estão passando por aquilo que a gente passava naquela época, né? Então foi muito curioso, porque é como se a gente tivesse dado uma injeção de motivação a essas pessoas exatamente no momento em que elas mais precisavam, quando a gente publicou esse vídeo. Foi muito legal mesmo. Bom, meu áudio, meu vídeo, como é que tá aí para vocês? Você está pixelado ainda. Eu te ouço bem, mas você está pixelado. Será que não é o... Será que não botar no 4G não ajuda? Posso tentar, mas eu não acredito que vai corrigir não, porque o Wi-Fi daqui é bem competente. Mas vamos lá. Pois é. Primeira vez que acontece mais uma vez. isso. A Carinho Office falou aí que hoje o Instagram ficou muito ruim hoje ao longo do dia. Então pode ser que ainda tenha alguma coisa a ver com isso. Pode ser isso, Deixa eu passar para o 4G para a gente testar. Segura aí. Tá bom. A imagem realmente está bem ruim. Para mim, eu me vejo bem, mas eu não sei se é normal isso. Ou se vocês também estão me vendo bem. Quem tiver curiosidade pode ir lá no nosso perfil e olhar o Rios, que ficou muito legal. Voltei? Voltou, engraçado, ainda tá pixelado. Deve ser do próprio Instagram, alguma instabilidade. Eu acho que deu uma melhorada, mas... Bom, a gente pode ter pelo 4G mesmo, eu estou aqui tá bom. Conectado por ele, mas eu realmente também não acredito que seja isso não. De qualquer forma, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A gente está chegando aí para a nossa penúltima, na verdade, live da série do Salário ao Lucro, onde a gente vai falar sobre o último elemento, né, que compõe aí a tríade do empreendedor de sucesso. E hoje, na nossa penúltima live, a gente vai falar sobre o elemento empreender, o ato de empreender. Então vamos, Ju, fazer aí uma recapitulação de quais foram os atos anteriores, de quais foram os elementos daí da tríade do empreendedor de sucesso? Sim. Bom, teve a introdução, né, que a gente contou da nossa história como empreendedores, o que nos fez deixar o nosso trabalho, que éramos estáveis nas nossas respectivas carreiras, né? Eu trabalhava com marketing, você trabalhava com gestor de recursos humanos. E a gente largou as nossas carreiras para empreender e nos aventurar, né? Porque é uma aventura, né? É óbvio que tem a parte de realização de sonho, tá? Mas é uma aventura que você vai encontrando vários desafios e vai nessa jornada sempre com foco em aprender a melhorar e trazer o melhor para o seu negócio, seja abrir ele, seja construir ele, seja levar ele para um próximo nível. E aí no primeiro episódio a gente falou sobre a nossa experiência do salário ao lucro, como é que a gente fez essa transição. No segundo, a gente falou sobre sonhar, né? Tipo, não sonhar, tipo assim, eu quero abrir um negócio. Nada primeiro ato, delirante. Né? Que é o primeiro ato, efetivamente, da tríade do empreendedor de sucesso, que é composto, né, por sonhar, empreender e transformar. Então, aí você está falando sobre, na nossa live passada, onde nós falamos sobre o ato de sonhar. Não, é isso, exatamente. E aí, na semana passada, a gente falou sobre o ato de sonhar,
em que sonhar, você pode sonhar com o fato de você ter um negócio ou ter uma ideia, ou surgir uma oportunidade que você consiga aproveitar para realizar a abertura de um negócio, ou realizar o seu sonho de empreender, seja na sua área de atuação, seja numa área em que surgiu uma oportunidade, seja numa área que um colega talvez tenha trazido uma oportunidade de abrir um negócio. E aí, dentro do sonhar, tem um planejar, que a gente falou muito sobre como planejar abrir um negócio, que é talvez a parte mais importante de você abrir um negócio, é a parte em que você planeja para que você não meta os pés pelas mãos. É que eu vejo muitos empreendedores pulando essa etapa e abrindo seus negócios sem sequer pesquisar sobre mercado, legalidades, como fazer um contrato, como se associar. As pessoas às Viabilidade vezes financeira também, né? Que é o que a viabilidade gente falou financeira, muito. se vai ter recursos suficientes para ter um negócio, ou se vai ter, ou se vai precisar de uma linha de crédito, ou vender alguma coisa para poder abrir o negócio, enfim. Então, infelizmente, muitos empreendedores eles pulam essa etapa do planejamento, mas eu acredito que é uma etapa crucial para qualquer negócio bem-sucedido. Verdade, verdade. E aí, passados então esse momento do sonho, ou seja, da idealização do negócio, né, que envolve também a parte, como a Juliana falou, do imaginar o negócio e ele parte para a viabilização do negócio, a gente entra hoje no segundo pilar que compõe aí a tríade do empreendedor de sucesso, que é o ato de empreender, né? Então, o que é efetivamente o ato de empreender? Para a gente poder entrar nesse assunto, é importante dizer, fazer uma introdução que eu gosto muito, de que o empreendedor é aquele que pode ou não ter um negócio. Porque o empreendedorismo, ele é muito mais um estado de espírito, né? Ele é uma Sim, disposição ou uma predisposição. Ela é um mindset, ela é toda uma questão fisiológica, é alguma coisa que vem de dentro para fora, é um sim. desejo, é alguma coisa que grita. Então, muitos empreendedores ainda estão trabalhando nas empresas em que trabalham, são funcionários e atuam de uma forma muito empreendedora, né? Que é o tal intraempreendedorismo. E vale lembrar aqui um parêntese que eu acho interessante, de que quando você vê um profissional que se destaca na sua carreira, que se destaca na empresa em que trabalha, normalmente esse profissional ele é um intraempreendedor, né? Então, ele Sim. já é um empreendedor, só que ele decidiu empreender estando na empresa em que hoje ele está. Então, não necessariamente para você empreender você precisa ter um CNPJ. Nós, eu e Juliana, conhecemos centenas de empreendedores que têm um CNPJ, mas que são apenas donos de negócio, não são efetivamente empreendedores. Assim como a gente tem também aí muitos funcionários que têm uma mentalidade extremamente empreendedora, dão 200% em prol da empresa, dos seus projetos, das suas equipes enquanto líderes. Então, o ato de empreender é muito mais do que ter efetivamente um CNPJ, ou um MEI estabelecido, ou qualquer outra coisa que formalize o negócio. Então, empreender é uma atitude, é uma ação. Então, considerando que a nossa série de lives ela fala exatamente do salário ao lucro, eu vou partir do princípio que quem está aqui nos acompanhando é alguém que tenha realmente um interesse em empreender ou ter mais sucesso já tendo empreendido. Então, A fazer essa considerando que. jornada, né? Independente em que ponto que ela esteja da jornada. Seja no momento de Exatamente. que esteja empregado e precisa se planejar, ou tenha caído uma oportunidade, né? Alguém tenha falado assim, pô, e aí, surgiu uma oportunidade, o que que você acha? Vamos entrar nessa junto? Ou até mesmo, por exemplo, tem advogados que trabalham em empresa, mas sonham em empreender e talvez não saiba de que forma se planejar para abrir o seu próprio caminho, né? Exato. Então, independe em que caminho você se encontra, você pode aprender e utilizar essa mentalidade, essas lições para corrigir o seu curso, independente em que ponto você esteja.
Eu vou pegar esse exemplo que você trouxe e vou exatamente explorar ele, porque o primeiro subitem do ato de empreender, que é o segundo pilar aí da tríade do empreendedor de sucesso, o primeiro subitem é exatamente adotar a mentalidade empreendedora. E aí você citou o advogado, né? E a nossa primeira live da série Orange Talks foi exatamente com uma advogada, que foi com a Sim. Fernanda Prado, onde a gente conversou exatamente sobre o que é ser um advogado empreendedor e como utilizar o escritório virtual para alavancar, né, essa ação empreendedora. E eu gosto do exemplo do advogado, porque ele é exatamente um profissional que muitas vezes opta por continuar como um profissional autônomo, ele pode continuar como um profissional liberal, ou ele pode utilizar um serviço, por exemplo, como o da MyPlace Office, para deixar de ser autônomo e se tornar uma empresa, efetivamente, uma Sim, sociedade. negócio. Mas independente de qual dessas opções ele escolha, se o advogado ele não adotar, por exemplo, a mentalidade empreendedora, ele sempre vai se encarar como funcionário do seu próprio negócio, da sua própria empresa ou da sua própria atuação. Léo, desculpa, Num, deixa eu te atrapalhar, porque tá falhando o áudio para mim, pelo menos. você tá. Bom, vou trocar de fone só para ver seu fone. Vai seguindo. Tá bom. Bom, o que o Léo falou sobre o advogado é porque o advogado ele pode exercer a profissão dele, pelo que eu entendi que o Léo estava falando, ele pode exercer a profissão dele sendo autônomo ou mesmo abrir um negócio, ou seja, estruturar, seja um escritório de advocacia, seja... Tá abafado o meu áudio, tá abafado? Eu tô te ouvindo super bem, Ju. Ah, melhorou, Léo. O seu melhorou bastante. Tá, mas eu tô te ouvindo super bem também. Então deviam ser de mim que estão falando mal. Não, a agência Carinho mandou agora. Tá abafado o áudio. É o Não, meu acho que eu ou o do mandei Léo? 3 vezes no chat. Devia ser o meu Do mesmo, Léo, viu? né? Então vamos Ah, lá. então tá. Então você Vamos pode continuar a voltar ao que você falar. estava falando. Vamos continuar falando a respeito da questão que envolve a mentalidade empreendedora do advogado, né? Então, o advogado, ele quando ele entra na faculdade, ele se gradua, tira a OAB e vai trabalhar, ele se coloca como um profissional que trabalha por conta própria. Só que Sim, ele não consegue entender que essa atividade dele, por ser por conta própria, ou seja, por ele não ter aí uma hierarquia, por ele dever alguma coisa a um terceiro, explicações e etc., ele esquece de se colocar numa posição de dono de negócio. Então, quando sim. eu digo que o advogado ele pode optar por continuar assim, sendo autônomo, sendo um profissional liberal e etc., apesar de eu achar estrategicamente que isso não é recomendável e nem necessário, considerando que você tem hoje uns serviços como o nosso, que são muito baratos e que pode profissionalizar muito a atuação do advogado, no momento em que ele adota essa opção, o mínimo que ele tem que ter é a mentalidade empreendedora, porque ele precisa se encontrar e se encarar como dono de um negócio, mesmo que ele trabalhe sozinho. A atuação dele como advogado, ele precisa ter caixa próprio, ele precisa ter Sim. fluxo de caixa próprio, ele não pode misturar a rentabilidade da atuação profissional dele com a rentabilidade pessoal dele, ou seja, aqueles 10 mil reais de um projeto que ele recebe não são 10 mil reais do advogado, são 10 mil reais do negócio ao qual ele faz parte e é dono e é empreendedor. Então é muito importante essa questão que envolve a mentalidade empreendedora. Você consegue pensar aí, Ju, alguma outra atividade profissional em que esse elemento, que é a mentalidade empreendedora, ele é fundamental para fazer parte, né, da tríade aí do empreendedor de sucesso? Olha, eu acho que, na verdade, o principal não é nem qual é a atuação da pessoa. Qualquer Sim, atuação, independente de qual ramo, tipo advocacia, design, contabilidade, se a pessoa não torna, mesmo que ele não seja um negócio que tem um CNPJ, se ele não torna a sua atuação uma atuação profissional, ou seja, ter atitudes de gestão, por exemplo, em separar o que é CPF, o que é CNPJ, o que é o faturamento, né,
a fonte de renda do negócio, mesmo ele sendo um profissional autônomo, porque ele precisa saber o que que ele pode tirar daquele faturamento para ele sobreviver como pessoa e o que que Perfeito. ele precisa deixar dentro do negócio para que o negócio se retroalimente. Claro. Então, acho que esse é o principal desafio de um profissional autônomo, que ele não sabe enxergar o negócio dele como um negócio de fato. Ele não Muitos encara, enxergam a né? sua. Exatamente, não encara. Ele não encara o seu negócio como um negócio de fato. Ele encara como se fosse uma atuação freela. Quando tem um negócio ali, quando tem um negócio aqui, eu vou e executo. Só que a sua própria atuação, ela não pode ser exercida como um freela. A partir do momento em que você vende produto, vende serviço, vende uma consultoria, um treinamento, você precisa saber que aquele dinheiro que você está recebendo, ele não é 100% seu pessoa física. Aquele dinheiro do seu negócio, mesmo que você não tenha um CNPJ. Você vai receber aquele dinheiro, você vai pagar seus impostos, você vai pagar, sei lá, o seu contador, software que você utilize, registro de marca, o e-mail, o domínio do seu negócio, por exemplo, se for de advogado, officeadv.com.br, o seu domínio, os e-mails que você utiliza, qualquer custo ou despesa que você precise investir para ter minimamente os seus serviços e produtos comercializados, é com esse recurso que você vai pagar. Então, independe se você é pessoa física ou pessoa jurídica, você precisa fazer a separação disso para que o seu negócio se perpetue e até mesmo cresça. Porque se toda vez que entrar uma fonte de renda e você utilizar como pessoa física, seja para se manter, seja para pagar boleto, seja para comprar alguma coisa, o seu negócio vai quebrar eventualmente. Seja hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui a um mês. Porque se você não tiver recurso, que é o seu capital de giro mínimo, para o seu negócio se perpetuar, ele não vai para frente. Isso aí é inevitável. Exatamente. E a gente está falando agora de um momento de pandemia, onde muitos desses profissionais, né, autônomos, freelancers e Sim. profissionais liberais, provavelmente estão passando por muitas dificuldades, porque os seus projetos foram cancelados ou não Sim. estão gerando novas demandas. E aí, isso que a Juliana falou agora se torna ainda mais importante, que quando você entende que você é uma instituição e não uma pessoa Exatamente. física, você começa a entender a necessidade de você ter um capital de reserva para emergências, você começa a perceber que a saúde financeira do negócio ela é tão importante quanto a sua saúde financeira pessoal, porque imagina um empreendedor desse que torra toda a grana da empresa toda vez que ele recebe, esse cara ele não tem nem poder de barganha junto a um banco para pedir um empréstimo, por exemplo, para sobreviver a um período difícil como esse, porque ele, com certeza ele não tem um bom histórico, ele torra toda a grana dele, ele nunca fez um investimento, nunca fez um aporte pesado, ele nunca colocou profissionalismo efetivamente no negócio. E aí o que acontece propriamente dito é que no momento desse que a gente está vivendo agora, ele fica 100% refém daquilo que ele recebe ou deixa de receber durante esse período. Então a empresa não tem Sim. saúde, ela não funciona por 2, 3, 4, 6 meses que seja sem receber, ela fica E tem uma completamente... previsão de crescimento também, né? Porque se hoje você não consegue ter caixa para se manter, quem tirar 2, 3 meses, ou um ano, 2 anos, né, para o negócio se Claro, perpetuar. Porque quando a gente empreende, abre um negócio para. Né, quando a gente empreende, a gente quer que o nosso negócio a gente abra, a gente coloque os trilhos, os os resultados trilhos nos no trilhos, eixo, né? Uhum. o trem comece a andar, comece a engatilhar e o negócio comece a crescer. Só que tem coisas que são fundamentais, que são a fundação de qualquer negócio, né? E o Exatamente, principal deles é essa mentalidade empreendedora. É você exatamente. enxergar literalmente o seu negócio como uma instituição à parte de você, mesmo que Sim. você não tenha um CNPJ. Sim, e finalizando essa parte que exatamente do ato de empreender, né, na verdade desse primeiro tópico que é adotar a mentalidade empreendedora, eu quero fazer aqui um alerta para aquelas pessoas que eu acho que são os casos mais complicados que tem, que são os casos em que eles conseguem ter resultado. Esse, para mim, são os Uhum. casos mais difíceis, porque o empreendedor
que ele abre um negócio e ele começa a ter resultado, ele se encanta com aquele universo e além dele começar a Verdade. drenar financeiramente a empresa, porque ele sabe que mês que vem vai ter mais, porque o negócio está dando certo, ele se esquece que o negócio dele, ele precisa crescer e ele precisa daqui a 1, 2, 3 anos ele estar num patamar diferente do que ele está hoje. Então ele abre o negócio e ele tem um certo resultado, ele se acomoda naquilo. E aí existe uma frase que diz que só existem 2 estágios empresariais. Ou o seu negócio está crescendo, ou o seu negócio está morrendo. Não existe meio termo. Então, o que acontece são esses empreendedores que estão com as contas em dias, estão com os salários dos funcionários em dias, com as suas contas pessoais em dia, mas é aquele cara que não olha a empresa como uma instituição que precisa crescer, ele não olha para ele mesmo no espelho como alguém que precisa ter mais tempo livre para ele mesmo, para sua família, para tirar férias e tudo mais, e ele acaba se tornando um escravo e muitas vezes ele se torna muito mais funcionário da própria empresa dele do que ele era funcionário quando era do mercado de trabalho. E isso é um perigo gigantesco, porque te faz questionar se você tomou a melhor decisão, te faz questionar se valeu a pena você ter passado por tudo que passou. Então eu acho que esse é o pior cenário, é o empreendedor que tem resultado, porque ele fica cego e isso pode levar ele, inclusive, não só a fazer a empresa fechar, mas também ter problemas psicológicos e emocionais fortíssimos por conta disso. Então isso eu acho que é um ponto de bastante atenção, que a mentalidade empreendedora precisa estar ativa na cabeça desse cara. E para a gente fechar, a adoção da mentalidade empreendedora, né, como parte aí do ato de empreender. Você tem alguma coisa nesse sentido para a gente poder passar para o próximo? Ou você acha que é mais ou menos isso? Tem alguma coisa que você queria falar a respeito disso? Não, não, é exatamente isso. E só pontuando que, no caso de pessoas que já têm resultado e que entra mês, sai mês, elas continuam vendendo, é até mais perigoso mesmo pelo fato que você falou, porque Sim. elas acham que aquilo ali vai se perpetuar. E que nada vai. Não é porque o seu negócio está vendendo todos os meses que isso vai se perpetuar. Porque às vezes pode vir uma pequena faísca que dá uma chacoalhada. Ou Ou uma você perder grande um faísca, cliente, ou uma uma grande faísca, pandemia. como estamos passando, né, com a pandemia. Mas a gente se acostuma muito ao que é bom. Então, quando a gente está vendendo, quando as coisas estão indo bem, a gente tende a se acomodar e achar que aquilo ali vai virar o padrão. Só que quando você empreende, quando você está dentro de um negócio, não existe padrão, não existe estagnado. O que existe é que um dia é uma coisa, outro dia é outra. É, Então, qualquer coisa que venha de novo, ou que venha, como por exemplo a pandemia, que não foi previsto, pode te chacoalhar. Então, a gente, como empreendedor, temos que estar sempre atentos e minimamente nos cuidar, nos precaver, para que qualquer oscilação em que aconteça no negócio, no ambiente externo, né, tudo que está em torno do negócio, impacte o mínimo possível para que a gente não se destabilize ou para que o negócio não feche. É impossível prever tudo? Não, não é possível, mas é possível a gente minimizar o impacto disso. Que, por sim. exemplo, é um planejamento financeiro, no caso de profissionais autônomos, no caso de empresas, ter um fluxo de caixa previsto para 3 a 6 meses. Então, tem ações que são possíveis ser feitas, só que o início disso é a mudança da mentalidade. Se você mudar a sua Exatamente. mentalidade, você vai conseguir agir de forma diferente. Exatamente, por isso até que é exatamente a mentalidade empreendedora o primeiro tópico disso. E aí, para a gente fechar com chave de ouro esse tópico da mentalidade empreendedora, eu quero pegar um gancho do que você falou aí a respeito do empreendedor estar sempre atento, porque pequenas mudanças ou grandes mudanças podem provocar aí uma faísca que pode detonar o negócio. Os clientes da My Place Office Rio, eles têm acesso a um canal no Telegram que se chama Tribo Laranja, onde a gente dedica o nosso tempo para poder trazer
poder trazer conhecimento para esses empreendedores alavancarem seus negócios. E esse grupo, né, esse canal Tribo Laranja, nessa semana eu falei para eles a respeito de um estudo científico que foi conhecido como o efeito Dunning-Kruger. E o que é o efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger foi estudado, efetivamente estudado cientificamente, aonde se comprovou que pessoas que tenham um nível de conhecimento um pouco mais abaixo sobre um determinado assunto, eles tendem a ter uma percepção distorcida de que eles têm muito conhecimento sobre esse mesmo assunto. E isso é um problema sério. Eu vou explicar melhor isso. Pegaram, por exemplo, os alunos que tinham, para poder fazer algum teste de matemática, algum teste básico lá, e perguntaram para eles antes como que eles se consideravam comparado a outros alunos também. Ele falava, eu em matemática, eu acho que eu sou melhor do que tantos por cento dos demais. E aí foram todos fazerem o teste e veio o resultado depois e se comprovou que a maioria dos que fizeram o teste e diziam que eles eram melhores do que os outros, ficaram claros de que eles eram piores do que a outra parte da maioria que não falou isso. E o efeito Dunning-Kruger você às vezes tem uma cegueira que é causada pela sua própria incompetência de perceber a sua incompetência. Então, o que acontece isso? O empreendedor ele começa a ter um determinado resultado e o efeito Dunning-Kruger atinge a ele. Esse resultado faz com que ele perca um dos maiores requisitos de sucesso do empreendedor, que é a humildade. E a falta de Léo, deixa eu humildade... te interromper. Você consegue parar um minutinho e voltar só um pouquinho, porque começou a falhar e eu não escutei o que você falou. Tá. Qual foi a parte, então? Só para senão, se eu vou voltar tudo, eu vou falar o tempo todo sobre esse assunto que eu adoro. Não. Aí, peraí. Você estava falando sobre... Gente, esqueci. Então, deixa Volta só um comigo. pouquinho, a sua frase que você estava falando. Isso. O efeito Dunning-Kruger, então, ele fala exatamente sobre isso, que não sobre o empreendedor, mas ele fala que as pessoas que possuem uma certa distorção na percepção que elas têm, até da sua própria autoestima, faz com que elas muitas vezes não percebam que elas são incompetentes. A própria incompetência delas em algum assunto faz com que elas se achem mais competentes do que elas realmente são. E isso impede elas de fazer o quê? Adquirir mais competência. E o próprio efeito Dunning-Kruger fala exatamente o oposto, que quanto mais uma pessoa é especialista numa determinada assunto, quanto mais uma pessoa é especialista numa temática, mais ela assume que ela é incompetente nesse assunto. É exatamente o oposto. Exatamente para ela saber tanto um assunto, por ela conhecer e dominar tanto aquilo, ela tem uma plena noção do quanto que ela ainda precisa evoluir e continuar estudando para descobrir coisas novas. Então, quando você conversa com uma pessoa iludida pelo efeito Dunning-Kruger, ela tem uma autoestima elevada e uma distorção da autopercepção dela sobre o conhecimento que ela tem. E o especialista é exatamente o oposto. Ele tem clareza de que ele é só um pinguinho no oceano, de que ele ainda tem muita coisa para se desenvolver. Então, isso acontece com o empreendedor, principalmente o empreendedor que tem um resultado. Esse é o pior cenário de todos, porque o empreendedor que tem resultado é aquele que fica com o ego elevado e que muitas vezes diz, eu cheguei aonde eu cheguei fazendo assim. E ele não percebe, e ele não diz a frase, eu cheguei onde cheguei fazendo assim e agora eu preciso fazer assado para poder chegar em um outro estágio. Essa é a pegada, essa é a ideia por trás disso, né? Então, fechamos aí a adoção da mentalidade empreendedora como um subitem aí do ato de empreender, da tríade do empreendedor de sucesso. Vamos falar agora, então, sobre a próxima etapa. Então, o profissional foi lá, sonhou, idealizou o negócio, analisou as viabilidades, planejou, desenhou o negócio. Depois, ele adotou a mentalidade empreendedora, ele entendeu como que ele precisa se posicionar perante a ele mesmo e perante ao próprio negócio, e aí vem a próxima etapa, que é o ato de abrir o negócio propriamente dito, né? Então, é ter o CNPJ, é ele ter aí o MEI dele aberto, ou ele efetivamente se encarar como um negócio. Então, como é que você enxerga? Pode falar. Abrir o próprio negócio, ele não é nem
só ter o CNPJ, né? O ter o CNPJ é um passo no caminho de abrir um negócio, que abrir um negócio você tem aí uma lista de coisas, sejam Sim, legais, sejam, né, meramente burocráticas que você precisa enfrentar, mas a principal delas, assim, ao meu ver, é você conhecer profundamente as legalidades em que o seu negócio se encontra. Por exemplo, se você é uma agência de turismo, se você é uma agência de marketing ou agência de comunicação, você precisa entender quais são as legalidades que envolvem o seu negócio para você saber como que você tem que atender o seu cliente, quais são as exigências que você precisa cumprir, como que funciona o seu contrato, como é que é a relação entre você e o seu cliente, é, quais são as regras que o seu negócio precisa seguir, quais são os tributos que o seu negócio precisa pagar para que o seu tributo ele seja embutido dentro do seu preço. Então, são muitas coisas que você precisa fazer no momento da abertura do negócio. São muitas sim. informações, né, que precisam estar é, pautadas. E aí, ter um CNPJ é apenas um passo nessa execução da abertura do negócio, né? Então, você precisa de um espaço você precisa de um endereço para registrar a sua empresa. Se você precisa ter atendimento ao seu cliente, por exemplo, tem empresas que elas precisam ter atendimento presencial com o cliente. Então, ela precisa de Perfeito. um espaço, ela precisa de um espaço para receber esse cliente no seu dia a dia. Então, às vezes, você ter um escritório virtual não vai ser o suficiente, porque você, no seu dia a dia, tem uma demanda muito alta. Então, você precisa de uma sala comercial, um espaço compartilhado. Ou você precisa de uma mesa de trabalho. Para quem não tem esse volume de atendimento ao cliente, você pode trabalhar em casa, em home office, e utilizar as salas de reuniões pontualmente, toda vez que você precisar receber um cliente, fazer uma apresentação para um cliente, fazer relacionamento, talvez, ou fazer a venda para fechar parceria com algumas pessoas ou com fornecedores. E aí você utiliza o escritório virtual para registrar a sua empresa e receber os seus clientes na sua sala de reunião, que fica no mesmo endereço que o seu escritório fica. E aí você vai saber quais são as legalidades do seu negócio, o seu contador vai poder te auxiliar como fazer o seu planejamento tributário. Então, por exemplo, se você começa como MEI, em 6 meses ou um ano você atinge o teto do faturamento, o que você vai fazer para migrar de MEI para outro tipo de jurídico? Porque vai ser um gap de pagamento de impostos absurdo. Você vai deixar de pagar R$ 50 para passar a pagar, sei lá, 4 a 6% do seu faturamento. É um boom do nada. Então, se você não tem faturamento, uma previsão de caixa, né, um planejamento financeiro para você fazer essa migração, vai ter menos dinheiro no seu bolso. E aí, quando você vai ver, você fala, ué, cadê o dinheiro que estava aqui? Né? E aí Sim. você vai meter a mão onde você não deveria meter a mão. Então, acho que esse é o ponto mais crucial desse processo de abrir a empresa, é o processo de conhecimento e saber aonde a trilha que você precisa seguir, né? E aí o Exato, a registro decisão. do CNPJ é uma etapa É dela. uma etapa, né? Então, a pessoa, ela abre o negócio dela, ela precisa ter, né, naturalmente, ter feito as etapas anteriores de pesquisa e de Sim. viabilidade. A gente falou muito sobre plano de negócios, falamos na live passada sobre o Canva, falamos sobre várias metodologias. E a ideia é que essa pessoa ela possa realizar nessa etapa o ato efetivo da abertura do negócio, acreditando que ela já fez todo o dever de casa que a gente falou antes. Sim. Mas aí tem um ponto que eu acho interessante aqui nesse ato da abertura do negócio, que foi até uma coisa que eu não sei se você lembra, mas a gente falou bastante na primeira live, que foi a virada de chave para se perceber como dono de um negócio. Para muitas pessoas, é ter o cartão de CNPJ na mão ou ter efetivamente o primeiro imposto pago que comprova, que faz com que ela se perceba efetivamente como um empreendedor, né, como um dono de negócio. Talvez seja aquele primeira emoção, aquele primeiro raio de luz que surge quando ela olha aquilo e fala, putz, agora eu realmente eu sou
dono do meu próprio negócio. Então, eu acho que tem esse efeito emocional também que é muito forte, porque É o verdade. empreendedor, ele é uma pessoa que vai passar por muitas dificuldades, né? Empreender não é estável, Sim. É empreender não é, oscilante. pô, bastante. Então, empreender não é fácil, tem muitas pedras no caminho, os desafios. Então, é muito importante que esse empreendedor ele seja não só apaixonado por aquilo que ele faz, mas que ele saiba exatamente para onde ele vai, para onde ele quer ir, para que ele possa conduzir o negócio dele com clareza. E a questão da paixão, a questão do envolvimento com o negócio, ela começa muitas vezes nesse momento da abertura do negócio, que é quando ele olha o cartão do CNPJ, é quando ele olha o contrato social, que ele vê o nomezinho dele ali escrito, ele diz, putz, eu agora sou dono de um negócio. E essa conexão, sabe? Estar apaixonado pela cadeira que agora você senta faz todo sentido para que ele se motive a continuar enfrentando todos esses Sim. desafios que a gente falou. Então, eu acho que é como você falou, é efetivamente muito mais do que propriamente dito somente ter um CNPJ, somente ter a empresa aberta. É o que representa esse ato, né? A emoção que Com isso traz, a certeza. empolgação e a motivação. E é deixar essa motivação nos dar gás para fazer o que precisa ser feito para o negócio crescer, né? E não criar toda empolgação e assim, tem gente que Que vive na empolgação. toma banho, a empolgação vai junto. Exatamente. A empolgação não pode ser só no ato de abrir empresa ou no ato de fechar um contrato, ela precisa se perpetuar. Esse gás ele precisa ser constante para que toda vez que tenha uma oscilação, toda vez, por exemplo, perder um cliente, ou perder uma venda, ou não conseguiu resolver um problema da melhor maneira possível, falar assim, não, na próxima vez vou conseguir, ou tentar minimizar os impactos das coisas negativas que acontecem, né? Porque Exatamente. empreender é uma luta dia após dia, né? É literalmente matar um leão por dia. Então, não é porque você não matou o leão de hoje, que o de amanhã você não vai conseguir. Não, pelo contrário, amanhã você vai ter dois para matar, vai ficar acumulado. Não necessariamente, né? Mas talvez. Sim, claro, mas é isso mesmo, porque o empreendedor ele precisa ser um resolvedor de problemas, não só de problemas dos clientes, mas dos seus próprios problemas. Então, Sim. o leão de hoje não pode ser empurrado com a barriga para amanhã, porque vão ser dois para você matar. Então, eu acho que é isso, né? E com isso, a gente tem aí, então, o fechamento desse subtópico, que é a abertura do negócio, que foi importante a gente explorar isso, para que não seja confundido simplesmente com o ato de abrir o negócio propriamente dito. Sim. Então, abrir o negócio é aquilo tudo que a gente falou, que envolve toda a questão da pesquisa, do desenvolvimento do negócio, que É o envolve ato de executar o que foi planejado, né? exatamente, o ato de executar e de se comprometer com com essa nova posição de agora eu sou o dono do negócio, que está totalmente conectado Sim. com a mentalidade empreendedora. E aí, o que acontece depois? Então, adotei a mentalidade empreendedora, pedi demissão, dei uma banana para o meu chefe, falei para ele, meu irmão, um grande abraço para você, te vejo a qualquer dia. Abri o meu negócio, fui lá, fiz o Canva, fiz toda aquela pesquisa, fiz o business plan, montei uma análise SWOT, rasguei papel, rabisquei um monte de coisa. E aí, o que acontece depois disso? Para onde a gente vai? Qual é o próximo passo nessa jornada aí do empreendedor de sucesso? Bom, depois que você abre literalmente a empresa, que o seu cartão do CNPJ está lá ativo, a inscrição municipal vigente para que você consiga emitir nota, se você for o caso de inscrição estadual também, o que você precisa fazer, né? Você tem que olhar para o seu negócio e ver como que eu vendo. Ou seja, lá no seu planejamento, você já tem que ter feito seu dever de casa do planejamento de marketing. Ou seja, como que você vai se comunicar com o seu público, de que forma você vai vender para o seu público, seja através de anúncios, seja panfletagem na rua, Que é seja proibido em alguns distribuir. segmentos, né? Ou quase todos, se não me engano. Exatamente, fechar parcerias com outros negócios que sejam complementares. É, Até mesmo, por exemplo, tem gente que coloca panfleto em todos os. Por exemplo, a gente tem um cliente
que ele tem uma empresa de engenharia, que ele faz obras Construção civil, para né? construção civil, que ele faz obras para condomínios comerciais e residenciais. Então, o que que ele faz? Ele pega, tipo, milhares de panfletos e sai distribuindo pelos condomínios, pelos bairros, assim, onde ele mais atende. Atende. E as pessoas entram em contato e fazem um orçamento para aquele projeto, seja uma reforma, seja uma manutenção, e assim ele vai seguindo. Só que você tem que ter uma estratégia, né? Seja panfletar, seja investir em redes sociais, seja anunciar pelo Google Ads e pelo Facebook Ads, Taboola, Twitter, tem várias formas hoje para você anunciar, mas você precisa ter um planejamento para que isso aconteça. E dentro do negócio, a gente precisa enxergar o negócio, como a gente já falou nas outras lives, como de A a Z, né? Tipo uma visão 360. Que o Big negócio, picture, ele... né? Oi? A visão de big picture. É a visão Exatamente, de olhar de cima, drone. de uma visão de drone. Você tem que olhar para o seu negócio uma visão de drone, tipo, e agora? O que que eu preciso fazer? Para vender, eu tenho que saber com quem que eu vou falar, aonde que eu vou captar essas pessoas para que eu possa falar com elas e vender. Preciso de funcionário? Se eu preciso de funcionário, eu preciso contratar, ou se eu vou atuar sozinho, saber como que eu vou me organizar entre vender e entregar o meu serviço ou o meu produto, né? Você falou em contratar? Você falou em contratar, é só um parêntese, porque isso está ligado exatamente ao último subitem, né, do pilar empreender, que é efetivamente o foco nas pessoas. Ou seja, foco nos seus clientes e foco nos seus funcionários. Foco na tua equipe e foco nos teus clientes, nos seus prospectos. Então, acho que é bem isso aí que você falou, né? É saber como eu vou vender, de que forma eu vou fazer essa venda, quais são os meus canais, fazer todo um mapeamento dessas leituras aí do ato de empreender propriamente dito, que envolve a entrega do seu produto ou do seu serviço. E aí, Exatamente. depois do foco nas pessoas, o que a gente tem que ter, né? Foco nos processos. As pessoas precisam, esses empreendedores, eles precisam ter clareza dos seus processos, ele precisa ter clareza de como... O que é o processo, né? O processo nada mais, nada menos é do que um manual que envolve tecnicamente o funcionamento da empresa. Então, é aonde está registrado todo o ato processual, todo o passo a passo, fluxo, né? todo Mais ou passo a menos isso. passo, tudo aquilo que acontece, todo o rastro daquilo que acontece. Então, esse é um Exatamente. enorme foco que é preciso ter depois do ato de empreender efetivamente, da empresa aberta, é você focar diretamente nos processos. Pessoas e processos, dois enormes pilares, né? E aí, quando a gente fala de processo, você costuma falar muito sobre a diferença de empresa pequena para empresa grande, né? Que a pessoa não deve fazer essa distinção no início, né? Fala um pouquinho sobre isso. Desculpa, falhou? Repete para mim, Léo. É, Picotou. você costuma falar muito sobre a diferença, né, da visão de uma empresa pequena e de uma empresa grande no que tange a processos, ou seja, daquele de que a Sim. gente não deve ter distinção no olhar só porque é pequeno e ainda não é grande, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre a importância do processo Tá, para empresas deixa eu só pequenas. resgatar o que eu estava falando antes, que eu estava falando assim, a visão de drone é que você precisa enxergar o seu negócio de A a Z. Então, como você vai vender, como você vai gerir financeiramente, como você vai gerir os processos que a gente vai falar agora, como que você vai lidar com o seu cliente em termos de relacionamento, como é que você vai lidar com as pessoas da sua equipe em termos de relacionamento, como você vai lidar com o todo, né? Então, assim, você é a interface com o seu cliente, com o seu funcionário, com os órgãos públicos, com o seu contador. Então você precisa se dividir. Eu sei, é muita coisa, mas é assim que a gente vive. Então a gente tem que aprender a lidar com essas multifaces que nós, empreendedor, temos. Com o contador, enviar todas os extratos, todos os registros fiscais para o nosso contador, para fazer a nossa contabilidade em dia, tudo reguladinho.
com o nosso cliente, saber de que forma a gente tem que se relacionar com o cliente, com que canais a gente vai falar com ele, de que forma eu vou resolver os problemas dele, como que ele entra em contato comigo, se ele precisa de nota fiscal, se ele precisa do boleto atualizado, como é que ele entra em contato comigo? Isso tudo é processo. Isso tudo são passo a passo que você tem que desenhar, escrever num manual, num papel, registrando, porque como você viu, né? São muitas áreas que a gente tem que lidar. É o contador que pede documento, é o fiscal que pede documento, é o funcionário que a gente precisa fazer folha de pagamento, é o próprio cliente que a gente tem que gerar contrato, ficha cadastral. Então são muitas áreas para lidar e muitos passo a passos. Então a gestão de processo, o processo ele vem para nos ajudar a registrar num documento tudo o que precisa ser feito. Por quê? Porque na maioria das vezes, todas as nossas atividades elas são repetitivas. Então, por exemplo, o Léo, eu vendi o meu serviço para o Léo. Aí eu vou falar, oi Leonardo, seja muito bem-vindo. Então eu posso criar um padrão de que toda vez que eu vender para uma pessoa, eu vou enviar um e-mail de boas-vindas. Isso já é um processo. E aí eu vou enviar o contrato para o Leonardo. Leonardo, assina aí, por favor, o contrato. E aí eu vou encaminhar o Leonardo para o setor financeiro. E o setor financeiro vai emitir a nota fiscal para o Leonardo e o boleto para ele efetuar o pagamento. E aí o Leonardo todo mês vai receber a nota fiscal e o boleto para ele efetuar o pagamento, porque ele é o meu cliente. E é o seu cliente, se o Leonardo tem um problema, Juliana, aconteceu isso, 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 como que você pode me ajudar? Aí o Leonardo, ele precisa saber como é que ele vai entrar em contato comigo. Leonardo, você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp? Não, Leonardo, você vai entrar em contato comigo pelo e-mail, porque é assim que eu vou saber que você está precisando de ajuda. Ou você vai me ligar quando você tiver um problema. Então, a visão drone é você enxergar que você tem dentro do seu negócio diversas áreas que você precisa lidar e o processo é como você vai normatizar, como que você vai escrever o passo a passo que você precisa lidar com cada área dessa. Na hora de vender para o seu cliente, quais são as regras e como que você vai fazer. Na hora de enviar o boleto, né, no setor financeiro, no setor de relacionamento. Então, por exemplo, se o Leonardo está com problema, como é que o Leonardo vai resolver o problema dele comigo? Né? Então, o processo ele é esse passo a passo em que nos ajuda a ter clareza em como agir em cada área e principalmente quando a gente tem um funcionário, é treinar a nossa equipe com qualidade, que ele tenha segurança para agir, mesmo com autonomia, por exemplo, quanto mais seguro é o nosso funcionário, mais autonomia ele vai conquistar também para resolver os problemas. Mais segurança ele vai ter de saber que ele está fazendo a coisa correta em seu nome. Não é? Sim. Então, acho que o processo é isso, é você mapear todas essas áreas, tudo passo a passo que você tem para fazer dentro do seu negócio e deixar isso registrado, para que você saiba qual é o norte que você precisa seguir para corrigir o problema ou agir de tal forma e também treinar a sua equipe, né? Porque toda vez que entra uma pessoa, você tem todo aquele trabalho de resgatar o conhecimento, que ele não pode ser perdido, treinar aquela pessoa para que ela cresça, de forma a ela se sentir capaz de tirar uma dúvida de um cliente, capaz de resolver um problema operacional, capaz de te representar, porque pensa só, o seu funcionário é o seu representante com o seu cliente, com o seu fornecedor, na frente de um problema. É o seu funcionário que está te representando a todo momento. Então, ele tem que ser tão capaz quanto você em entender como o seu negócio funciona. Perfeito. O que você acha? Não, acho que é exatamente isso. Até por isso que pessoas pessoas exatamente um dos primeiros tópicos, né, que envolve aí o ato. Me engasguei. Opa! Vai seguindo até o E aí eu queria saber, por exemplo, eu falei do lado de enxergar a empresa como um drone e falei sobre treinar os nossos funcionários para que eles representem a empresa
perante um cliente, perante uma situação problemática, perante um fornecedor. Mas será que só treinar é suficiente? Ou talvez na hora de contratar uma pessoa, a gente já tem que analisar essa pessoa de forma que, será que ela é uma pessoa realmente candidata a vestir a camisa da empresa para que o meu treinamento ele surta efeito? Porque tem gente que a gente treina, mas assim, parece que vai água abaixo. É, eu acho que existe um. Desculpa a voz, que eu ainda estou Melhorou? semi-entalado. Mas existe aí um elemento que envolve exatamente o que a gente falava no início, que é a mentalidade empreendedora. Então, se você quer ter uma empresa de sucesso, contrate pessoas que também tenham mentalidade de empreendedor. Contrate pessoas que tenham interesse de amanhã conseguir pegar parte do recurso dela, parte da grana dela e de repente se tornar seu sócio. Contrate pessoas que sejam tão apaixonadas por aquilo que o seu negócio faz, que amanhã, se ela tiver chance, ela vai dedicar 10% ou 20% do salário que ela recebe para poder fazer compra de parte das suas ações. Crie uma atmosfera de possibilidade de crescimento para essa pessoa, porque pessoas que não são muito capacitadas, elas acabam ficando um pouquinho acomodadas por conta disso. E às vezes as pessoas são até capacitadas, mas talvez não tenham tanto esse espírito empreendedor. Agora, aquela pessoa que é verdadeiramente capacitada e tem verdadeiramente o espírito empreendedor, você só tem duas saídas. Ou você vai perder essa pessoa, ou você vai perder essa pessoa. Não tem meio termo. Então, ao invés de apenas treinar, encontre alternativas para reter essa pessoa. Faça com que ela se conecte, que ela faça parte desse negócio, tanto quanto você. Porque se ela tem esse ímpeto, ao invés de você perder ela para ela abrir o próprio negócio dela, permita que ela seja uma pessoa atuante e que ela faça parte efetivamente do intraempreendedorismo no teu negócio. Se você não tiver Sim. condição nesse momento de permitir que ela tenha opção de aquisição de ações, mas você pode pelo menos desenhar um planejamento de médio e longo prazo para ela, aonde por produtividade, você ao invés de, sei lá, eu não consigo nesse exato momento, por exemplo, te oferecer um rendimento maior, apesar de saber que você merece, mas hoje, por condições efetivas da empresa, eu não consigo aumentar o seu salário para o quanto você merece. Mas eu posso te dizer o seguinte, que se eu fosse aumentar, isso equivaleria X% a mais no seu rendimento. E esse X% a mais eu não vou te dar ele em mãos agora, mas nós podemos fazer um contrato onde a cada ano nós vamos converter esse aumento que você não está recebendo em possibilidades de compra de ações da empresa. E daqui a um tempo você vai continuar com o mesmo salário, mas já vai começar a receber dividendos desse negócio que agora você passa a fazer parte da sociedade. Então, assim, encontrou alguém que tenha a cara, que vista a camisa da tua empresa, que tenha uma mentalidade empreendedora, não perde essa pessoa. Faça o que você tiver que fazer para essa pessoa continuar dentro da empresa, para que ela faça parte do teu negócio. E isso é fundamental para você ter um negócio de sucesso. Se você ler o livro Sonho Grande, lá do Jorge Paulo Lemann, você vai ver que o pilar do sucesso das ações empreendedoras, de todos os negócios que eles já tiveram, passa por pessoas. Contrate pessoas que sejam muito melhores do que você mesmo. Então, essa é uma grande pegada quando a gente fala da contratação de pessoas. Então, isso é muito importante. E aí eu queria fazer um adendo, frisar um ponto importante em relação ao porte da empresa. Eu vejo muito empreendedor que negligencia a definição e o desenho de processos na empresa, porque ele pensa que porque a empresa é pequena, é muito fácil para ele apagar incêndio. A empresa é pequena, quando alguma coisa acontece, eu vou lá e eu resolvo, normalmente sou eu mesmo a resolver o problema. Sim. Então, não precisa de processo, basta que a gente troque aí algumas ideias com a equipe. Não, vamos lá, vamos fazer assim. Quando isso acontecer, faz assim. Quando isso acontecer, faz assado. E aí aquilo não fica definido como um processo estabelecido. E aí vem o segredo. Existe uma relação de causa e efeito.
Se você não adota processos na sua empresa porque a sua empresa é pequena, a sua empresa nunca vai ser grande exatamente porque você não adotou processos adequados quando ela era pequena. É muito importante que você tenha clareza disso, porque a melhor coisa que pode, ouve o que eu estou dizendo, pode ser cruel, mas a melhor coisa que pode acontecer para o seu negócio é ele dar errado enquanto ele ainda é pequeno. Porque quando ele dá errado, quando ele é grande, a sua Aí é uma queda, catástrofe. pessoa física, é muito ruim, a do negócio mais ainda. Então, desenhe processos agora, porque é melhor você parar tudo e fazer isso, é muito mais fácil. Gente, o que é mais Dá fácil? trabalho, é chato, mas é necessário. O que é mais fácil? Trocar o pneu de um carro no acostamento de dia, num dia ensolarado, com tranquilidade, ou trocar o pneu num dia chuvoso, com o carro em andamento, sem você poder parar no acostamento e você ter que trocar o pneu com ele rodando. Então, assim, faça isso agora, porque a sua empresa ser pequena não é um problema, é um privilégio. Porque você tem Sim. a chance de manipular e fazer o seu negócio estruturado desde o início. Você está criando pilares, você está criando uma fundação tão profunda que depois não vai ser qualquer coisa que vai fazer com que esse empreendimento desmorone. Então, esse é o momento de você ter processos adequados, e esse foi sempre um grande segredo, por exemplo, das nossas ações empreendedoras, né? E aí, uma coisa que eu costumo dizer é, e se você pretende amanhã deixar de ser funcionário da sua própria empresa, ou seja, passar a ser um sócio que não está mais na atividade do negócio, que eu imagino que seja o sonho de todo mundo que abre o negócio, muita gente trabalha por prazer, por amor, mas um bom dia vai querer, como dizem, né, encostar as botas, né? Então, nesse momento, a Ou empresa até precisa... tira férias, né? Tem Sim, que empreendedor que não seja, tira porque tem férias. empreendedor que não tira férias. Nesse cenário, a melhor coisa que te dá tranquilidade da empresa funcionar sem você estar presente efetivamente no negócio são processos. São processos e são pessoas. Esses são os pilares que vão fazer o seu negócio ter sucesso. Você imagina um dono de negócio de uma empresa pouco estruturada, com profissionais não capacitados e com processos não definidos. Você imagina, esse cara não tem direito a ter, por A exemplo, vida. a vida, não estou indo nem longe. Esse cara não pode pegar Covid, porque se ele fica 15 dias em casa de quarentena, descansando, se recuperando, ou no CTI, Deus me livre e guarde, a empresa do cara morre. Porque os Morre funcionários não junto. sabem o que fazer, eles não têm autonomia, eles Sim. não têm condição de tocar aquele negócio. Às vezes, É, conhecimento suficiente para saber resolver um problema. Exatamente. Então, assim, um grande pilar. Porque aquele empreendedor que é controlador, que não, eu resolvo todos os problemas, a partir do momento que ele não está presente, nada anda, nada Exatamente. funciona. Se o próprio empreendedor, ele for o processo, a partir do momento que ele não está mais presente, a empresa não funciona mais. Sim, Porque os exatamente. funcionários não vão saber resolver o problema, os funcionários não vão ter conhecimento ou sequer segurança para conseguir resolver um problema ou lidar com o cliente. Exatamente. É porque o processo, eu costumo traduzir o processo também como uma capacidade de Tá gerir pela... falhando, Léo? Vamos ver se volta agora. Tá conseguindo ouvir? Agora sim. Não, que eu ia dizer que o empreendedor, ele tem que ter, um bom gestor, um bom líder de uma empresa, ele tem que ter a capacidade de transformar os processos como quase que sendo uma varinha mágica para a exceção. O que significa isso? Significa que você tem que estar preparado para trabalhar em prol das exceções, porque você sabe que para todas as outras etapas, para todas as outras regras, já está tudo contemplado, estabelecido. Então, os seus incêndios são apenas as exceções, e as exceções Sim. são exceções para serem exceções. Se existem regras e recorrências, elas devem fazer parte do seu processo. Eu costumo sempre dizer, se você apagou um incêndio e daqui a um determinado período você vai apagar o mesmo incêndio de novo, você tem um enorme problema processual no teu negócio, porque você não fez o seu dever de casa no momento em que esse primeiro
problema aconteceu. E aí eu vou Sim. contar um caso, eu não sei se o pessoal que está aqui sabe, mas que a gente mora na Europa e a gente vivenciou uma coisa que foi sensacional. A gente foi a um supermercado e num determinado momento eu peguei uma lata de refrigerante, ou não me lembro se era uma garrafa PET de 2 litros, e a caixa do supermercado pegou a garrafa, leu o código de barra e não apareceu o valor do produto. Ela insistiu, não apareceu novamente o valor, ela passou novamente o código de barra e não leu. Aí, nesse momento, eu virei para essa caixa de supermercado e falei assim, espera rapidinho que eu vou lá dentro e pego outra garrafa, porque provavelmente o código de barra estava rasgado, arranhado, alguma coisa assim. Eu falei, pode deixar que eu vou lá dentro e pego outra. E aí essa caixa de supermercado falou assim, não faz isso não, porque se você voltar lá para dentro e devolver essa garrafa para lá, isso vai voltar a acontecer com uma outra pessoa. Eu preciso resolver o problema aqui e agora. Ou seja, a caixa ela é genial? Não, ela estava totalmente inserida dentro de um processo. E o processo dela está claro e estabelecido de que um problema que não é resolvido agora, ele se torna um problema pior depois. Então, ela poderia vivenciar aquilo de novo com aquela mesma garrafa ou uma amiga, uma colega dela do lado. Então, ela chamou alguém do supermercado que foi lá e retirou esse lote defeituoso para que ninguém precisasse mais de vivenciar aquilo e ainda trouxe o outro produto com o rótulo funcionando para mim. Então, isso é uma visão de processo. Processo é a capacidade que o seu negócio tem de não apagar o mesmo incêndio sobre o mesmo assunto. É você gerir pela exceção. Você vai ter que se meter para apagar incêndios que são exceção. Pontuais, exatamente. Pontuais, mas que não são a regra. A partir do momento que você tem Genial. uma recorrência, está na hora de você rever o seu processo. É como se os seus processos fossem a Constituição. E toda vez que as leis não estão mais adequadas, né, a um momento, você vai precisar fazer uma emenda aí, você vai precisar rever. Vai fazer uma assembleia para reavaliar. Exatamente, esse é o bom momento de você sentar com a tua equipe, analisar o que está sendo problema recorrente, aonde que a gente está tendo reincidência de algum tipo de reclamação, algum tipo de solicitação, e aí nesse momento você vai reavaliar e vai redesenhar o processo. Mais alguma coisa em relação ao processo? Podemos passar para a próxima etapa. Não, é isso aí. Tá? Até que a gente está com um horário bem avançado. E aí, existe aqui, depois de processo, né, que está totalmente ligado à operação propriamente dita, foco nas pessoas e foco no processo, existe o último elemento, que é o ato de empreender, né, que é fazer o negócio funcionar, que é talvez o mais importante de todos, que é o faturamento. Aquele dono de negócio que abre um negócio, mas não entende que ele abriu a empresa não só para pagar os seus próprios boletos bancários, de que a empresa precisa gerar alguma coisa muito maior do que isso, ela tem problema, não tem, Ju? Fala aí sobre isso. Total. Na verdade, faturamento é muito importante, que é a fonte de renda da empresa, mas muito mais que faturamento são as finanças da empresa, né? Porque o faturamento é o quanto você de fato vendeu. Então, você tem lá, Juliana, fiz 20 vendas mês passado e o meu faturamento foi de 10 mil reais. E aí, desses 10 mil reais, eu tenho que colher X% de impostos, né? Porque se você fatura 10 mil reais no mês, você não pode ser MEI. Então, você faturou lá os 10, sei lá, 4% de impostos e tal. Mas e sua estrutura de custos, suas despesas, o quanto que você paga para o seu negócio funcionar, né? Para a engrenagem do seu negócio rodar. Tudo você tem custo. Se você deixar um site no ar, você vai ter custo. Você ter um funcionário, você ter até você fazer anúncios na internet. Você tem um custo para isso, um custo de aquisição de pessoas que você vai entrar em contato, que a gente chama de leads. Então, você tem que olhar para o seu negócio, eu quero atingir um faturamento de X para eu ter o meu dinheiro, ou seja, o seu prolabore, e para o meu negócio ter uma gordurinha, que a gente chama de capital de giro, para ele funcionar, ganhar força e começar a crescer. Porque quando a gente fatura e bota tudo no bolso, a empresa morre. Mas quando a gente fatura, fica tudo na empresa, o empreendedor morre. Então, não adianta nenhum dos dois cenários. Nem a empresa pagar suas contas e não pagar o empreendedor,
e nem o empreendedor roubar o dinheiro da empresa. Esses dois cenários são inviáveis. Não vai dar certo. Porque uma hora, um dos dois vai dar errado. Ou a empresa vai morrer, ou o empreendedor vai morrer junto com o negócio. Eu acho que ainda tem só um parênteses, o terceiro cenário que é o pior de todos, que é não saber nem o que é o dinheiro da empresa e nem o que é o dinheiro do empreendedor e ainda misturar os dois. Que é uma coisa maluca, tudo junto e misturado e vai pega assim o boleto, mesmo. paga na conta pessoal e aí depois o da empresa paga na conta não sei o quê e paga no... Enfim, né? Então ainda tem esse loucura cenário total. também. Então, na verdade, você precisa enxergar para o seu negócio, o meu negócio, ele precisa faturar 15 mil reais, que é a minha meta de faturamento, e hoje eu faturo, sei lá, 6, 5 mil reais. Então, eu, como gestor da empresa, preciso saber como que eu vou fazer para atingir a minha meta de 15 mil reais, para que o meu negócio possa pagar as suas contas, me pagar, que é o meu lucro, para que tenha dinheiro ainda para o mês seguinte, que é o capital de giro. Então, por exemplo, esse mês eu só faturei 8 mil reais. Então, desses 8 mil reais que entraram na conta, eu preciso saber, esses 8 mil reais vão pagar todas as contas da empresa? Ah, Juliana, nesse mês vão, mas não vai sobrar nada. Então, eu como empreendedor não posso tirar lucro, porque a empresa não deu lucro nesse mês. Então, eu não vou tirar dinheiro da empresa. Os 8 mil reais que entraram é da empresa, vai pagar as contas e vamos seguir para a nossa meta de 15 mil reais. Porque é com 15 mil reais que eu vou conseguir pagar as contas da empresa, pagar o empreendedor, que o empreendedor acaba se tornando funcionário da empresa, Sim. E conseguir juntar um dinheiro suficiente para ter um capital de giro. Porque se as vendas diminuírem, você ainda tem uma verba que você deixou guardado para que entrem as contas, você tem um dinheiro ali reservado para fazer a empresa continuar girando mesmo sem ter venda. Então, o foco principal de um empreendedor no início de um negócio eu preciso atingir um teto, um faturamento que me chegue ao equilíbrio, que é, no mínimo, pagar as contas da empresa sem ficar em dívida. Essa é a primeira meta, que é o equilíbrio do negócio, o equilíbrio financeiro. Então, o teto do faturamento, o seu faturamento, ele precisa zerar as suas contas da empresa. A partir do momento em que você atinge essa meta, você vai perseguir o lucro, que é acima do que a empresa tem de contas a pagar. Então, se com 8 mil reais eu só consigo pagar as contas da empresa, eu preciso todos os meses faturar acima de 8 mil reais, para que eu, como empreendedor, também possa receber o meu dinheiro, ou seja, o meu lucro. Se eu estou faturando menos de 8 mil reais, você não tem lucro e sua empresa ainda está te gerando prejuízo. Então, nenhum dos dois cenários é correto. E aí eu acho que vale um super adendo aqui, que isso diz respeito a exatamente o que a gente falou também lá na nossa live 2, onde a gente falou exatamente sobre a viabilidade financeira do negócio. O que significa viabilidade financeira do negócio nesse sentido? Você está trabalhando no mercado de trabalho. Você sabe que a sua estrutura de vida, ou seja, o seu custo de vida, gira, sei lá, em 7 mil reais por mês. Então, esse é o mínimo que você precisa para você fazer qualquer tipo de movimentação, seja trocar de trabalho, seja abrir um negócio, etc. Esse é o teu custo mínimo. Você tem aluguel, condomínio, IPTU, escola das crianças, o que for. Você precisa de 7 mil. Quando você faz um planejamento para a abertura de um negócio, você sabe que ou você tem uma reserva financeira para te bancar durante um determinado período, ou a tua empresa precisa ser viável, que ela já comece a faturar desde o dia zero, no mínimo aquele valor para pagar os custos fixos e despesas do negócio, mais os 7 mil reais. Então, o que eu vejo que muitos empreendedores fazem, eles visualizam a oportunidade, eles botam a cara pro negócio, saem rasgando tudo,
mas eles se esquecem de fazer uma viabilidade financeira. E aí o que Sim. acontece é que no primeiro mês a empresa não fatura nada, no segundo mês a empresa fatura 2.000 e ele já estava com uma dívida de 7, só do primeiro mês que ele já tinha 7 que ele precisava receber e não recebeu. Aí Que ele vai se começa a atrasar o acumulando. aluguel, ele começa a atrasar o condomínio, ele começa a atrasar o IPTU, ele não paga a escola das crianças, começa a receber ligação, aí essa ligação diminui a autoestima dele, e diminuindo a autoestima, ele trabalha pior e esse negócio que era para ser um sucesso já começa a ser um fracasso desde o início. Então a E virar um viabilidade, problema, né? exatamente, a viabilidade financeira, ela começa a partir do momento em que você consegue enxergar quais são as possibilidades reais de lucratividade desse negócio, quanto tempo eu preciso ficar sem receber para conseguir me manter, qual é o break-even desse negócio, ou seja, quando que ele atinge o ponto de equilíbrio e a partir de quando que eu acredito que os lucros já virão a ponto de eu conseguir me remunerar nesses 7.000 que eu havia previsto no início. Então, é por isso que a viabilidade financeira ela é tão importante quanto a viabilidade mercadológica, que é enxergar se aquele negócio realmente é viável. Então, esse ponto eu acho que ele é fundamental para isso que a gente está falando agora. É isso aí, exatamente isso. Porque quando a gente faz a viabilidade financeira, a gente já consegue estabelecer o nosso rumo para alcançar essas metas que eu falei, que é o equilíbrio financeiro, depois ultrapassar o equilíbrio financeiro para chegar ao prolabore desejado. E aí, a partir do prolabore desejado, você vai gerir as finanças da empresa para que ela cresça. Ou seja, deu lucro, tirou a parte do prolabore, você vai ver o que sobrou a mais e vai deixar aquilo ali para capital de giro. Então, por exemplo, eu preciso agora trocar o ar-condicionado da empresa. Então, é com esse dinheiro a mais que você tem que você vai saber em que momento você vai reinvestir na sua empresa, seja uma troca de um equipamento, seja a troca de um software, seja revestir em capital humano, fazer um treinamento com seus funcionários. Então, é a partir daí Exatamente. que você começa a reinvestir. Mas a primeira meta é chegar no 0 a 0, ou seja, pagar todas as contas da sua empresa e depois você você receber o seu salário como empreendedor. Perfeitamente. Bom, estamos aí faltando, porque já passamos do nosso horário, né? Então, Sim. a gente precisa finalizar. Então, eu vou entrar no ritmo Alok aqui para poder agradecer a todos pela presença de hoje, para agradecer por esse encontro magnífico. Deixa eu tirar para conseguir falar melhor agora. Muito bem. E dizer que na nossa próxima live vai ser a última live da série do Salário ao Lucro, aonde eu, Juliana e a Alok vamos estar aqui para poder dizer para você como que você vai fazer para poder entrar nessa jornada, mas fazendo aquilo que a gente acha mais importante, que é a transformação. O É último isso aí. pilar da tríade do empreendedor de Do sucesso é sucesso, a transformação, que não existe sonho e não existe empreendedorismo sem transformação. transformação. Então a gente precisa desses três elementos conectados para que no final a gente consiga gerar aquilo que vai fazer um empreendedor se orgulhar da decisão dele e se orgulhar daquilo que ele criou. Então, fica atento, porque o elemento, o pilar transformação é possivelmente, e na minha opinião, o principal pilar da tríade de um empreendedor de sucesso. Sem ele, o negócio é só um negócio. Então, vem com a Verdade. gente para a última live Sexta-feira da que série. vem, às 18 horas. Exatamente. E ó, vem com a gente. Lembra sempre que lucro é melhor que salário. E se você quer entrar nessa jornada do empreendedorismo, se você quer abrir o seu próprio negócio, acompanhe essa série, assiste se você perdeu alguma aula anterior e nos vemos na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Um grande abraço para vocês. Um beijo, gente. Até sexta-feira que Obrigado, Ju. vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.